dos conteúdos da disciplina Educação Financeira e Cidadania, da Unespar, terceiro ano do curso de Ciências Contábeis. Eu já sou professor do curso do terceiro ano e estou assumindo essa disciplina que antes era lecionada pelo professor Clayton. Então, para podermos trabalhar de forma harmônica e recuperar, inclusive, a os conteúdos pendentes, eu vou dar uma rápida passada aqui no nosso plano de ensino, que você já tem acesso, em que nesse plano de ensino demonstra-se aqui o conteúdo programático, né, a ementa primeiro, né, os objetivos e o conteúdo programático. O professor que lecionava a disciplina anteriormente passou isso para vocês, mas só retomando e dizendo que este material está disponível no Moodle e também no arquivo que eu criei no Teams. Então, esses materiais no Teams, mais para a gravação das aulas e das aulas remotas síncronas. No dia de hoje, dia 14/8/2026, nós teremos uma aula remota síncrona, em que vocês podem participar e discutir ativamente a partir das 19h30. As aulas presenciais e as provas presenciais serão nas mesmas datas e na mesma sala, 16D, junto não, mas na sequência das aulas que eu terei com a disciplina de metodologia do segundo ano. Então, terminando a aula deles, entram vocês. Começando isso já na semana que vem, no dia 21 de agosto de 2026. Então, aqui eu estou passando, enquanto eu vou falando, eu estou passando aqui o, o plano de ensino, que vocês têm acesso. E o conteúdo é bastante amplo e vocês ainda têm que fazer essa parte da recuperação desse período. E termina lá no final do curso falando das finanças, cidadania e função social do contador. Eu tenho um material especial a passar para vocês, que é utilizado hoje com esse conceito de educação fiscal, né, de cidadania, e dos conhecimentos necessários a serem passados para a sociedade. Mas, inicialmente, nós vamos trabalhar com um material bem focado para a área de educação financeira. Este material, este material é um material da CVM. Existe um programa da CVM chamado Programa Top, que é a de formação do professor. Eu participei várias vezes já desse programa em São Paulo, normalmente em julho e janeiro, onde fica lá uma semana em capacitação, com os professores do Brasil inteiro, em capacitação nesse programa top da B3 e da CVM. Um dos materiais disponibilizados de livre acesso, gratuito, é este material que eu estou disponibilizando para vocês e que nós vamos utilizar nesses nossos momentos iniciais aqui da disciplina e por um período razoável aqui. Então, eu vou dar uma passada inicial aqui nesse material para que a gente possa iniciar e vamos lá. Então, o plano de ensino já foi. Deixa eu abrir aqui o arquivo, fica mais fácil.
compartilhar a tela, e aí fica mais fácil, né? Compartilhar a tela. Então, esse aqui é o material Top Planejamento Financeiro. É um material da CVM, foi atualizado recentemente. E, e ele tem esse foco, planejamento financeiro pessoal, que é o que levou vocês a se matricularem nessa disciplina optativa. Então, esse é um material de 300 e poucas páginas, fácil de ler, fácil de entender. E eu vou aqui dar uma passada na primeira parte. Então, aqui estão todos os participantes no desenvolvimento desse material, os créditos, né? Uma mensagem, apresentação do material, um texto de introdução e aqui o sumário. Então, a primeira parte é sobre gestão financeira. Nós vamos apresentar aqui o item 1.1, vamos fazer alguns comentários. O item 1.2 já é de amplo domínio de vocês, mas mesmo assim eu vou mostrar que na gestão financeira pessoal, de forma similar aos conceitos utilizados pelas empresas aí em relação a ativos, passivos, patrimônio líquido, aí do balanço patrimonial, que é de amplo conhecimento de vocês, estudantes do curso de Ciências Contábeis, mas está aqui porque esse material foi desenvolvido não só para alunos de Ciências Contábeis, mas para toda a população. O item 1.3 é um item relevante, que é a questão do orçamento de fluxo de caixa. Depois eu vou disponibilizar para vocês uma planilha que eu desenvolvi exatamente para fazer esse orçamento e fluxo de caixa. Uma discussão um pouco sobre capacidade de poupança, sobre fundo de emergência, uso do crédito e gestão de dívidas. Depois entra numa outra parte chamada investimentos. Então, essa é uma parte um pouquinho mais densa, importante também, e eu acho que nós podemos dedicar uma boa parte do nosso curso a essa parte de investimento. Como é financiamento, como é um curso voltado à questão da gestão financeira pessoal, tem um item aqui, o item 3, chamado Planejamento da Aposentadoria. Vocês que são novos aqui, que estão fazendo o curso, tem vários detalhes aqui que estudaremos nas próximas aulas. O item 4, gestão de riscos e seguros. Essa é uma área de estudo que eu trabalho há um certo tempo também, e é uma área, há muito tempo, né? É uma área muito importante. E que na área de gestão, por exemplo, antigamente você tinha a área de produção e a área comercial. Com o passar do tempo, a área de recursos humanos tornou-se, estou falando do século XX como um todo, né, de meados do século XX para cá, até o século XXI, a área de recursos humanos acabou assumindo um papel preponderante e virou uma área de destaque. A área financeira passou a ser importante. Então, você passou a ter a área de marketing, a área de produção, a área financeira, a área de recursos humanos, e essa área de gestão de riscos e seguros passou a ser uma das áreas também tratada no nível de diretoria das empresas, tal a importância. E na vida pessoal, também, da mesma forma, é um item importante. Você ter como um dos aspectos a serem considerados essa questão da gestão de riscos e seguros, né? Seguro é um instrumento na gestão de riscos. Depois do item 5, a questão dos tributos sobre rendimentos e investimentos. Isso é uma coisa que muda com uma certa frequência e tem alguns impactos, principalmente nas decisões envolvendo a retenção de recursos por um prazo mais curto ou mais longo. A tributação é diferente, a tributação é mais reduzida quando os prazos são maiores. E às vezes a gente vê pessoas pagando tributos de forma desnecessárias, ficando com investimentos, retirando investimentos
com prazo mais curto e pagando tributos mais elevados por conta disso, muitas vezes por falta de planejamento. Um item mais para a questão da sucessão patrimonial, né, de passar o patrimônio aí de pai para filho, de avô para neto, e isso precisa ser planejado. Tem alguns princípios de sucessão patrimonial, aspectos patrimoniais do direito de família, que são itens aqui que normalmente não se estuda no dia a dia dos cursos de graduação, da maioria dos cursos, inclusive do nosso próprio curso. E por fim, aqui, indo mais para a parte final, planejamento financeiro integrado e depois as referências. Então, é um livro extremamente fácil de fazer a leitura e, e eu espero que vocês possam fazer essa leitura como um item principal, apesar dessa interrupção que houve nas aulas. Eu vou distribuir aqui uma série de atividades para vocês poderem recuperar esse período, vou direcionar vocês em relação a isso, mas já fica a dica de uma leitura geral desse material, porque vai ser essencial. Eu vou fazer isso baseado neste material. Então, façam uma leitura e aí vocês poderão fazer essas atividades com extrema facilidade. E o material começa aqui falando de princípios da gestão financeira. Então, você precisa conhecer esses princípios da gestão financeira para fazer um, um planejamento financeiro pessoal adequado. Problemas financeiros, eles não surgem do nada, é difícil que isso ocorra do nada. Se você encontrar pessoas com problemas financeiros, normalmente elas têm algo mais profundo do que, não que não possa ocorrer, um problema pessoal, de algum acidente ou alguma doença repentina e tal, mas normalmente a grande maioria, e hoje nós temos metade da população brasileira endividada, e tem a ver com aspectos psicológicos mais profundos do que simplesmente alguma situação inusitada que tenha ocorrido. E um dos problemas bem relevantes em relação a isso é em relação a não planejar. As pessoas têm mania de protelar, adiar e deixar para depois este planejamento financeiro. O outro é gastar demais. Muita gente gasta mais do que ganha. Quando eu sou chamado para opinar a respeito disso, eu falo o seguinte: olha, primeira regra, gaste menos do que você ganha. Ah, você não vai discutir quanto eu ganho, porque é fácil eu falar isso para quem ganha 10 mil por mês, mas é mais difícil para quem ganha 2 mil por mês. Não, e a regra é: não importa quanto você ganha, não gaste mais do que você ganha, porque isso significa que vai dar problema. Então, para aumentar a nossa capacidade de poupança, precisamos aumentar a nossa capacidade de gerar renda, ou então reduzir despesas. Uma frase muito utilizada, que leva as pessoas a gastarem demais, é: eu mereço. Tudo bem, você pode até merecer, mas se não tiver dinheiro, não faça, não compre, por mais que você ache que mereça. Um outro item em relação a usar crédito para consumo. Financiar a fatura do cartão de crédito ou comprar carro financiado significa destinar uma boa parte da renda futura a pagamento de dívidas contraídas com consumo. Não é errado contrair dívidas, nós vamos falar isso exaustivamente ao longo do curso, mas a dívida ela tem que ser de longo prazo e com um juro compatível, um juro barato. Então, por exemplo, um financiamento de uma residência, que você paga 2 mil de aluguel, e se você consegue financiar uma casa, pelo Minha Casa Minha Vida, por exemplo, ter acesso a uma parte desse subsídio
concedido de acordo com o nível de renda e passar a pagar uma prestação inferior ao que você paga de aluguel, é óbvio que a dívida não é um problema. É, financiar com 30, 40 anos de prazo, com juros subsidiado e ainda com um subsídio embutido e que dê uma prestação inferior ao que você paga de aluguel, isto não é um problema. Agora, se você paga 2 mil de aluguel e você vai financiar uma casa que vai te dar uma prestação de 4 mil reais e você não tem uma renda suficiente, por mais que junte a renda do marido, da mulher e tal, e consigam chegar a uma renda de 10 mil reais, o que daria para financiar uma casa com uma prestação de 4 mil, pode ser que isso não seja recomendável. Talvez fosse bom continuar pagando os 2 mil de aluguel. Ou então procurar uma casa compatível com uma prestação de 2 mil ou menos, né? Ah, mas é o sonho. Cuidado com os sonhos. Os sonhos são importantes, mas você precisa construir para chegar a esse sonho. Então, e às vezes você pode achar que não é assim. É assim, sim. Eu tive a oportunidade de verificar situações bem parecidas com essas que eu estou falando para vocês, não em relação à minha pessoa, mas que eu pude acompanhar situações que pessoas se enrolaram financeiramente por conta de não levarem em consideração esses aspectos. Outro item é achar que é cedo para pensar na aposentadoria. O tempo passa muito depressa. Hoje você tem 20, amanhã 30, depois 40, 50, 60, é muito rápido. Então, precisa ser planejado, sim. Uma questão importante aqui é deixar-se seduzir por ofertas imperdíveis. É alta a probabilidade de encrenca nos negócios imperdíveis, que não podem esperar por um período de reflexão ou ouvir uma segunda opinião. Durma uma noite antes de sair gastando, porque a oferta era imperdível. Durma uma noite, durma 2 noites, e aí você vai ver que talvez não era tão imperdível assim. Outro aspecto é em relação a assumir riscos elevados, né? A falta de gestão de planejamento nos coloca muitas vezes em situação vulnerável perante perdas financeiras que podem ser devastadoras. Falta de seguro ou seguro com cobertura insuficiente para substituir a renda do provedor da família, ou não dispor de uma reserva financeira para imprevistos de emergência, perder o emprego e, simultaneamente, a cobertura do plano coletivo de saúde, são alguns dos exemplos. Tomar decisão com base na emoção, focar demais no dinheiro. O dinheiro é importante, mas ele serve para que a gente tenha acesso a bens e itens de consumo ou de segurança para a família. Então, colocar muita ênfase em ganhar dinheiro e acumular dinheiro pode distorcer nossa perspectiva do que é importante na vida. É Dia dos Pais, você não tem dinheiro para comprar um presente, vai lá dar um abraço. Pode ter certeza que, para o pai, aquele abraço apertado vale muito mais do que um sapato. Muito bem. Aí, no item seguinte, nós entramos lá em relatórios financeiros básicos, balanço e fluxo de caixa e orçamento. A parte do balanço, aqui no material, ele apresenta aquilo que para vocês é trivial, porque vocês trabalham isso desde o primeiro ano. Então, para a pessoa física, a ideia é mais ou menos a mesma do que para a pessoa jurídica. Você tem um balanço patrimonial, você tem ativos e tem passivos. Então, leiam esse material, uma leitura rápida aqui, mas vocês vão ver que é para apresentação daquilo que vocês já dominam aqui, né? Ativos, curto prazo, longo prazo, passivos, curto prazo, longo prazo, e o patrimônio líquido. E aí, o próximo item seria um orçamento e fluxo de caixa, que eu vou deixar para
para um segundo vídeo, para um segundo momento, e, e talvez a gente possa discutir um pouco isso na nossa aula remota síncrona, que eu também vou gravar e vou disponibilizar para aqueles que não puderem assistir a aula remota síncrona, poder assistir depois. É isso, esse é o nosso vídeo inicial. É, muito obrigado aí pela oportunidade de recuperarmos esse período da disciplina e até o final do ano a gente consegue pôr em dia. Ok? Bons estudos. Leiam o livro na íntegra.